No dia 4 de agosto de 2020, na zona portuária de Beirute, no Líbano, aconteceu um acidente horrível envolvendo 2.750 toneladas de nitrato de amônio que deixou mais de 157 mortos e 5.000 feridos. Antes de começarmos, deixo aqui meus sentimentos a todas as famílias das vítimas. Mas talvez nós podemos aprender um pouco sobre essa substância, que além de ser utilizada como fertilizante, também pode ser usada como na fabricação de explosivos e bombas. Então vamos entender o porquê. Mas antes disso, já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque isso ajuda muito na divulgação. Tamo junto? Então bora! Antes de falarmos sobre a química do nitrato de amônio, eu queria ressaltar algumas questões envolvendo o Líbano e o porto de Beirute. E para isso eu trouxe a professora de Geografia, Beatriz Rebelo, para falar um pouco dessas questões com vocês, que podem cair no vestibular, e não só na área de Geografia, mas também na área de atualidades. Oi, meu nome é Beatriz Rebelo e hoje eu vim trazer um ponto que é extremamente importante para a gente entender o que levou à explosão do armazém no Líbano. Bom, para ter início a essa conversa, é importante que a gente saiba os pontos principais, como a localização. O Líbano, ele fica no Oriente Médio, no leste do Mar Mediterrâneo e faz fronteira no norte com a Síria e no sul faz fronteira com Israel. Além disso, o Líbano é uma das civilizações mais antigas do mundo, sendo responsável pelo avanço das técnicas de navegação. Ele foi imperializado pela França no final da Primeira Guerra Mundial e só teve a sua independência em 1942, quando foi instaurado o sistema político de partilha de poder com a comunidade religiosa. Ou seja, o poder é dividido em três partilhas: legislativo, o executivo e o judiciário, onde havia a ocupação de um cristão, de um muçulmano sunita e de um muçulmano xiita. Durante muito tempo, esse regime político ele foi muito bem visto pela sociedade. Até meados de 1970, a economia do Líbano era voltada para o turismo, para o sistema agrícola e os serviços bancários, o setor financeiro. O Líbano também era conhecido como Suíça do Oriente. A guerra libanesa foi um ponto inicial para se ter a quebra desse sistema político. E os países envolvidos nesse primeiro momento era a Síria, a Jordânia, Israel e o Líbano. A gente sabe que Israel tem um problema muito sério em relação à religião e muitas pessoas acabam migrando para outros países para se ver longe dessa intolerância religiosa. E nisso muitos palestinos eles vão migrar para a Jordânia visando uma qualidade de vida melhor. Porém, são contra algumas políticas do governo que acabam fazendo com que eles entrem em conflito com o governo da Jordânia, ocasionando um primeiro princípio de guerra civil entre os palestinos refugiados na Jordânia e o sistema político do país. Além disso, Israel tem uma população muito grande de cristãos, enquanto que a Síria tem uma população muito grande de árabes e muçulmanos. Logo, eles começam a entrar em conflito porque o Líbano sempre foi dividido entre norte e sul, onde no norte existiam mais árabes e muçulmanos, enquanto que no sul existiam mais árabes e cristãos. E aí a gente começa a ver esse embate entre a Síria e entre o Israel dentro do território libanês. Em meados da década de 80, Israel invade o sul do Líbano com o intuito de livrar a população de um possível massacre, sendo que, no caso, eles que fazem um massacre e matam mais de 2.000 pessoas. Depois da Guerra Civil, o Líbano tentou se reerguer, continuou com o sistema político que havia naquele momento. Em 2006, Israel de novo invade, o território libanês contra os Hezbollah, que é uma organização política paramilitar, voltada para a sociedade árabe e muçulmana. Bom, agora que eu trouxe esse panorama geral sobre a construção como um todo do território libanês, é importante a gente destacar que o Líbano, então, ele passou por duas guerras extremamente violentas, onde foram mortas milhares de pessoas, e o sistema político foi afetado de forma muito vigente. E nos últimos anos, a gente vem vendo um aumento dos protestos
contra o governo atual, que ainda rege o sistema político apresentado no começo. E em 2019, a população libanesa vai às ruas contra o governo do Hariri, que tem a sua principal aliança com a Síria e com o Irã. Então, logo, as políticas voltadas para o Estado libanês vai ter uma abordagem muito mais muçulmana do que cristão. O principal problema que a gente precisa esclarecer para vocês é que nos últimos anos o governo libanês foi muito negligente com a população. E isso ocasionou diversos protestos e até mesmo o que a gente viu, né, semana passada, que foi a explosão no armazém no porto. Bom, para vocês terem uma dimensão melhor do que aconteceu naquele local, tem que voltar um pouco no tempo, em 2013, quando o navio fez uma parada de emergência no porto do Líbano por problemas técnicos. E ali foi visto que eles estavam de forma irregular e deveriam pagar uma taxa, porém esse valor não foi pago e o conteúdo que estava dentro do navio foi deixado, que foi o nitrato de amônio. Só que foi só em 2015 que eles tiraram esse nitrato do navio e colocaram dentro de um armazém. E depois desse momento, nada foi feito e foi deixado ali. Bom, com a explosão que houve no porto, o porto foi totalmente destruído. O que a gente precisa entender é que 60% de tudo que é consumido dentro do Líbano é de importação. Logo, o porto ele é essencial para que chegue produtos no país, para a alimentação da sua população local. Logo, com a explosão do porto, o que a gente começa a ver é um movimento muito grande em relação à insegurança alimentar da população, visto que o porto de Beirute é um dos mais importantes do país. O Líbano, então, ele passa por uma crise social, política e econômica muito grande no seu território. Ela foi agravada ainda mais nessa última semana com a explosão do porto, porque mostra uma negligência muito grande do Estado em relação à sua população local. Bom, o Oriente Médio, como a gente sabe, é uma localidade onde ocorrem muitos conflitos armados, tanto civis como também de potências mundiais. Então, nesses últimos dias, foi propagado vários tipos de notícias que poderia ser terrorismo, que poderia ser um ataque de alguma potência mundial. Pela localidade, durante muitos anos, teve havido várias guerras. Isso acaba trazendo um estereótipo muito grande para essa população de que a maior parte é terrorista. E isso é um ponto extremamente importante que a gente precisa levantar com vocês, para que vocês não carreguem esses estereótipos junto a vocês na hora que vocês forem fazer uma prova ou até mesmo na vida de vocês. Bom, o que a gente também tem que ressaltar é que, na verdade, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, porquê da explosão. Então, nós precisamos continuar olhando as notícias, ficar bem atento ao que vai vir daqui pra frente, né? Porque é um assunto muito recente que a gente precisa tratar com bastante cautela. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Agora, de fato, falando sobre o nitrato de amônio, eu queria ressaltar alguns pontos de temas que podem ser muito úteis e podem cair no seu vestibular. Numa procura simples na internet, eu encontrei 9 momentos históricos que aconteceram acidentes com o nitrato de amônio. A fábrica da BASF, em Opal, Alemanha, em 1921. Navio do porto do Texas, em 1947. Atentado em Oklahoma, nos Estados Unidos, em 1995. Usina de AZF em Toulouse, na França, em 2001. Um atentado numa discoteca em Bali, em 2002. Ataque em Oslo, na Noruega, em 2011. Usina da West Fertilizer, em 2013, no Texas. Armazém no porto de Tianjin, na China, em 2015. E aqui no Brasil, em 2017, no tanque da Vale de fertilizantes, lá em Cubatão. Todas essas explosões tiveram algo em comum. Em todas elas existiram uma ignição que deram início a essa explosão. O que nos certifica que o nitrato de amônio, apesar de ser um sal extremamente simples e extremamente utilizado nessas indústrias de fertilizantes, é uma substância com alto potencial explosivo quando em contato com outras substâncias que liberam calor ou alguma chama. Vamos definir que uma reação explosiva tem 3 pontos fundamentais. Libera uma grande quantidade de calor, ou seja, uma reação exotérmica com ΔH negativo. Libera uma grande quantidade de gases, que é uma substância de fácil compressão e expansão. E 3, acontece num curto intervalo de tempo. Como eu havia dito, o nitrato de amônio ele é um sal amplamente utilizado como fertilizante por ser uma grande fonte de nitrogênio para as plantas. Então fica aí a primeira dica de tema que pode ser abordado no vestibular, o ciclo do nitrogênio. Eu aconselho dar uma olhada em como é que ele funciona. A síntese do nitrato de amônio ela é basicamente feita pela borbulha de gás amoníaco, que é a amônia, em ácido nítrico, uma solução aquosa de ácido nítrico. Um assunto que tranquilamente pode ser abordado sobre a amônia
é essa síntese de produção da amônia a partir do processo de Haber-Bosch. Esse processo foi criado lá em 1918 para a produção de amônia, que também era usado para fertilizante na época, mas posteriormente, na Segunda Guerra, essa amônia ela foi utilizada para fazer bombas e dinamite. Ela foi prêmio Nobel e ainda hoje é utilizada como principal processo de produção de amônia no mundo. Enfim, como se dá a reação de produção do nitrato de amônio? Como o ácido nítrico é um ácido de Arrhenius e ele está em solução aquosa, ele vai dissociar, ou seja, ele vai separar em H+, e NO3-, em cátion e ânion. Já que o ácido nítrico termina com ico, o seu sal vai terminar com ato. Vocês lembram disso? Bonito e gostoso, eu fico no ato. Então não esquece, bonito e gostoso, eu fico no ato. A amônia, por ter um par de elétrons livres, acaba atraindo o H+ em solução e formando o íon amônio. E assim nasceram as meninas super... Sacanagem. E assim é formado o nitrato de amônio. Uma outra forma de vocês se depararem com o nitrato de amônio é pela reação de neutralização do ácido nítrico com o hidróxido de amônio. Aqui podem ser exploradas questões para você achar a concentração final do sal, ou quanto cada reagente foi usado a partir do produto formado. Então você tem aí reagente limitante, agente excesso, que é a estequiometria. A hidrólise do sal também pode ser explorada aqui nesse caso para você saber se a solução final ela é ácida ou básica. Para você saber isso, basta você olhar o caminho inverso da produção do sal. A característica da solução vai ser dada sempre pela substância mais forte, de caráter mais forte. Nesse caso, o sal veio de uma base fraca, o hidróxido de amônio, e de um ácido forte, o ácido nítrico. Logo, essa solução final ela vai ter caráter ácido. É importante destacar que se essa solução final tem caráter ácido, eu posso usar esse sal para acidificar o solo. Esse tipo de questão já caiu no Enem, é melhor tu ficar de olho. Bom, essa aqui é a reação de decomposição ou análise do nitrato de amônio. Porém, em altas temperaturas, o N2O que é formado nessa reação, mais conhecido como gás hilariante, ou até mesmo aquele nitro que você coloca nos carros para dar uma tunada, ele se decompõe. E essa aqui é a reação de decomposição do gás hilariante. Fazendo uma soma das duas reações, a gente consegue a reação global de decomposição ou análise do nitrato de amônio. Lembra do que eu falei sobre reações explosivas liberarem uma grande quantidade de gases? Então, tá aí a explicação porque a decomposição térmica do nitrato de amônio ela é tão explosiva. Repara só, para cada 2 mols de nitrato eu libero 7 mols de gases. Isso é muita coisa. Eu queria comentar rapidamente sobre a chama e a fumaça em tons vermelhos. Nesse ponto, eu acredito que formar uma questão sobre modelos atômicos não seja um negócio tão absurdo. Ao expor um elemento químico a uma fonte de energia, acontecem os saltos quânticos, que nada mais é que quando doamos uma energia para o elétron, esse elétron ele sai da camada dele e salta para uma camada mais externa, que quando ele volta, ele libera essa energia para o meio. Essa energia ela é chamada de fóton, e cada elemento libera fótons num determinado comprimento de onda, que traduzindo para o nosso cotidiano nós chamamos de cor. Então eu acho muito tranquilo cobrarem alguma coisa sobre as diferenças dos modelos atômicos. É sempre bom lembrar que essa questão dos fótons é um dos principais postulados no modelo de Niels Bohr. Mas os fótons não justificam a coloração vermelha da fumaça. Então o que pode ter sido? Provavelmente os tons vermelhos da fumaça é por conta das altas concentrações de dióxido de nitrogênio, o NO2. A reação de decomposição do nitrato de amônio não produz diretamente o NO2. Contudo, por conta das condições da explosão, muitos gases ali foram formados, e o NO2 pode ter sido um deles. O dióxido de nitrogênio é um gás castanho, e aonde que eu acho que ele pode ser cobrado, meu caro nerd? Ele é o que chamamos de anidrido nitroso nítrico, porque quando ele reage com a água ou com a umidade do ar em geral, ele acaba formando os ácidos nítrico e nitroso, que são dos responsáveis pela chuva ácida. Então, peraí, Titia, quer dizer que esse tema pode ser cobrado nas questões ambientais do Enem? Mas é claro, querido aluno. Olha, mais uma vez que o ciclo do nitrogênio está entrando de forma super contextualizada no Enem. Além disso tudo, o dióxido de nitrogênio é um dos principais gases do smog fotoquímico. Eu duvido que se tu mora na cidade, tu nunca viu isso. O smog fotoquímico, traduzindo na nossa língua cotidiana, nada mais é que aquele belo entardecer que você tira a foto e coloca na legenda. Dia abençoado. O smog fotoquímico é a poluição do ar causada por ozônio troposférico e outras substâncias. E um dos gases poluentes vindo da queima de combustíveis fósseis é o NO2. Sim, meu amiguinho Dolinho, a sua foto de dia abençoado no Instagram é de sujeira. Desculpa estragar o seu feed. Vamos a mais um tema que pode ser abordado por essas peligrosas substâncias. Existe uma característica do nitrato de amônio muito peculiar que pode auxiliar nessa explosão. Na fórmula do sal existem 2 nitrogênios diferentes.
o nitrogênio do amônio, que tem NOx -3, e o nitrogênio do nitrato, que tem NOx +5. É interessante ressaltar que o nitrogênio do amônio está no menor estado de oxidação possível, -3, e que o do nitrato está no maior estado de oxidação possível, +5. E o que isso significa, teacher? Significa que não é muito difícil imaginar o que vai acontecer. Probleminha. O nitrogênio do amônio está lotadaço de elétrons. Significa que ele não consegue reduzir mais. Se ele não consegue reduzir mais, quer dizer que ele vai reduzir alguém. Logo, ele é redutor. E o nitrogênio do nitrato, ele tá tipo eu no final do mês, sem um puto de elétron no bolso. Então ele não pode perder mais elétrons. Se ele não pode perder mais elétrons, ele vai roubar de alguém. Logo, ele é o oxidante. Moleque, raciocina comigo. Se numa relação saudável, um quer dar e outro quer muito receber, o que acontece? Acontece tudo. E esse tudo nós chamamos de reações auto-redox. O nitrogênio do amônio está doido para doar esses elétrons. E o nitrogênio do nitrato está doido para receber esses elétrons. Então o nitrato acaba roubando esses elétrons do amônio. Geralmente essas reações de oxidação e redução acontecem com duas substâncias diferentes. Mas nesse caso acontecem dentro da mesma substância. Então resume pra gente, Vitão. Você tem uma reação onde uma substância precisa muito doar elétrons e a outra precisa muito receber elétrons e elas estão uma do lado da outra. Reação rápida. Essa mesma reação tem uma enorme liberação de gases. E é uma reação extremamente exotérmica. E pela união de seus poderes você tem uma explosão! Pela quantidade enorme de nitrato de amônio estocado no armazém, ela acabou se autoalimentando. Então bastou uma faísca, bastou uma ignição, puf, já era. Por isso, guardar 2.750 toneladas de uma substância de capacidade explosiva dentro de um armazém fechado, num porto, na principal cidade de um país, não me parece uma boa ideia. Caso um dia vocês possuam um armazém com essa quantidade toda de explosivo, por favor, não estoca não, tá? Bom, amigo nerd, é uma pena, mas infelizmente terminou. Tudo que é bom dura pouco e passa rápido. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de dar like, compartilhar o vídeo com aquele seu amigo chato vestibulando que não para de te encher o saco de tanto meme, então pelo menos ajuda ele com alguma coisa. Se não faz por ele, faz por mim. Valeu, moleque, e até a próxima!